Sabe aquela pessoa que há anos fala que vai abrir um negócio? Tem uma ideia incrível, às vezes tem até o dinheiro que precisa, mas sempre acha um motivo para não começar? Ou o site não está pronto, o governo está indo mal, precisa aprender um pouco mais sobre o negócio? O tempo vai passando e nada. Se te lembra alguém? E você sabia que às vezes não é falta de coragem, mas é falta de direção. Não sabe por onde começar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Como tirar uma empresa do papel com uma sequência simples e objetiva, sem gastar energia e dinheiro onde não deve e focar só naquilo que precisa. E como esse é o nosso último vídeo dessa série, a gente vai fechar criando uma rota, um plano de 90 dias, para você começar agora e dar o start nessa empresa de uma vez por todas. Eu sou o Daniel, esse aqui é o seu negócio, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora falar de negócio. Aqui nessa série a gente já falou sobre validação de mercado, planejamento, precificação, controle financeiro, organização, ferramentas, equipe, indicadores. São temas diferentes, mas com o mesmo objetivo: começar uma empresa sobre uma base sólida. Sem expectativa, sem sonho, sem perder energia, mas planejado, direcionado, estratégico e organizado. Então hoje a gente vai juntar tudo isso num único plano de ação, em 3 fases claras, cada uma com 30 dias. Então aproveita essa empolgação que você está sentindo para abrir a empresa e aproveita que a ideia está fresquinha na sua cabeça. E bora começar do jeito certo. Os primeiros 30 dias têm um único foco: conhecer o mercado daquilo que você está vendendo. Isso parece óbvio, mas aqui é fácil de errar. A gente tem uma ideia, se apaixona por ela e aí começa. Investe em sala legal, compra equipamento, uniforme, móveis, contrata os funcionários e agora é só esperar os clientes aparecerem. E aí descobre que os clientes não acharam essa ideia tão boa quanto você. Acontece. E é aqui que começa a complicar. Arrumar algo que já está pronto. Começar do zero é fácil, mas arrumar no meio do caminho, isso é difícil. Então começa com calma. Vai entender o negócio. Não adianta ter só a ideia. Você precisa entender o seu negócio. O nome na fachada é só uma das partes de ser dono. O que precisa é gastar sola de sapato, conversar com as pessoas, entender o problema, testar a oferta, vender. Você precisa vender para conhecer o seu produto e o seu cliente. Não tenta parecer uma empresa grande ou um grande CEO de uma multinacional. Antes disso, você precisa descobrir se alguém quer comprar o seu produto. A empresa só existe se alguém compra, ou ela vira uma repartição pública. E eu duvido que seu plano seja fazer uma caridade ou algo do tipo com a sua empresa e com a sua ideia. Você só começou de verdade quando alguém coloca dinheiro naquilo que você está oferecendo. Então, por enquanto, esquece a empresa de marketing, esquece os uniformes, os móveis caros. Vai falar com as pessoas e vai conhecer os seus clientes. Se você está vendendo, as pessoas querem comprar. Simples assim. E um único cliente satisfeito vale muito mais do que 1000 curtidas numa publicação do Instagram. Venda é comunicação real, direta. Você sabe que aquilo tem valor. E vamos supor que por acaso você comece e não venda o produto. Não vende, as pessoas não querem. É melhor descobrir logo no começo, sem prejuízo, sem perder tempo. Aí você pode ajustar a oferta, mudar a comunicação, mexer no preço, ou às vezes a ideia não é tão boa assim. Acontece também. E eu não estou dizendo isso para te assustar ou desmotivar. Muito pelo contrário. Eu digo isso para ser mais leve, para estar preparado. Começar do jeito certo. E quando der um problema, é fácil de resolver. Então grava isso. Nos primeiros 30 dias, valide as vendas. Você, não os outros, precisa ser você, o dono do negócio. Mas Daniel, eu não sei trabalhar com vendas e não é isso que eu quero fazer dentro da minha empresa. Bom, então você tem 3 opções. Ou você aprende, ou você arranja um sócio que vai fazer as vendas, ou já desiste agora mesmo. Porque empresa que não tem dono que vende, não vai para frente. Não existe empresário empreendedor sem vendas. Tem que andar de lado a lado, de mãos dadas. Tem um sócio que trabalha com as vendas e um outro que trabalha no administrativo e financeiro, também resolve, é até a melhor opção.
Mas mesmo que você faça financeiro, você precisa aprender sobre vendas. Aproveita essa oportunidade agora no começo, que não vai ter muito trabalho administrativo. Vai falar com o cliente, vai levar a porta na cara, vai ouvir não, vai ouvir que seu produto não presta. Você precisa passar por essa experiência, saber o que acontece lá na ponta. Isso vai fazer muita diferença no futuro e para você mesmo. Então, recapitulando esse primeiro passo. Primeiro mercado, depois estrutura. Primeiro venda, depois a embalagem. Curtida no Instagram não paga boleto. Cliente que compra paga boleto. É isso. E agora, do dia 31 até o dia 60 da sua empresa, o objetivo vai mudar um pouco. Na verdade, vai mudar bastante. Agora você já conhece o interesse. Está vendendo. Não precisa ser muito, mas está vendendo. Vamos pensar que a cada 10 tentativas você vende uma ou duas vendas? Ótimo, está acima da média. Tem muita gente por aí vendendo uma a cada 50. Então não se preocupa, depois a gente vai melhorar isso. O importante agora é que está vendendo. Se alguém comprou, você já está no jogo. Se alguém repetiu, melhor ainda. Teve indicação de algum cliente? Aí você zerou o jogo. É só continuar fazendo o que você está fazendo, que você está no caminho certo. Mas só uma coisa antes disso. Você precisa organizar a operação. E é isso que você vai fazer agora, na segunda etapa. E por que o momento de fazer isso é agora? Porque antes não tinha porquê, você não tinha essa demanda. Primeiro você precisava começar, saber que ia ter demanda, saber que ia vender. Agora vale a pena gastar essa energia, mas vai com calma. Não tenta fazer tudo de uma vez e muito menos tenta fazer perfeito. Sempre pense simples. O simples ele tem 100% de chance de funcionar. É muito melhor que o perfeito. E já vou te avisar que essa parte de processos, ela nunca termina. Você vai fazer isso para sempre. Vai alinhar, melhorar, aprimorar, mas só faz o necessário para o que você precisa naquele momento. E aí você segue em frente, vai vender. E lá na frente, quando chegar o momento, você vai melhorar os processos. E isso vai ser para sempre. Porque se você ficar preso aqui, você vai acabar deixando a venda de lado. Vai parar de vender. E isso vira vício. Fácil, fácil. E parando de vender, a empresa quebra rápido. Então aqui, nessa segunda etapa, você já está vendendo, você vai trabalhar ajustando a margem do seu produto, vai otimizar os preços, vai melhorar as ofertas, com tudo aquilo que você aprendeu na primeira etapa falando com os clientes. E aqui no canal tem vídeo para isso também. Você também vai organizar o seu controle financeiro, entradas e saídas, contas a pagar, negociação com o fornecedor e só. Simples. E aqui no canal também tem vídeo para isso. E também vai organizar os primeiros processos. Como registra os clientes, como você acompanha os clientes, como você faz as suas entregas, como controla as tarefas, as agendas. Isso vai ser importante lá na frente, quando você começar a contratar. E adivinha só, tem vídeo para isso aqui no canal também. Mas o resumo é simples. Você vai organizar o básico, porque deixar isso para depois é criar um problema para o futuro. Então o momento é agora, quando começou a entrar as vendas. E aí agora no seu terceiro mês, terceira etapa, vai ser uma primeira mudança de fase. Aqui já está andando, já tem produto, está validado, tem venda, tem processo, tem controle. Parabéns! Agora você tem uma empresa. Então é hora de olhar para o crescimento dessa sua empresa. Começar a bater as asas e voar em seus maiores sonhos virarem realidade. Mas calma, pequena águia. Não sou teu guru. Não tô aqui para vender curso. É crescer com calma. Não tem milagre. Às vezes, logo no começo, você pode acertar uma veia de venda e explodir. Pode acontecer. Isso vai acontecer. Algumas vezes. Acontece. Por isso, já se prepara. Por aqui, muita gente já quebra. É contraintuitivo isso, né? Mas eu vou te mostrar que não é. E eu nem vou entrar no mérito e no assunto sobre conseguir atender a demanda que está vindo. Você está organizado, vai conseguir. E cliente demais é o problema que todo empresário quer ter. Então, não reclama, porque isso normalmente passa. E se você sobreviver, vai acontecer de novo. Aí vai passar de novo. E assim repete o ciclo para todo mundo e toda empresa. E é aqui que mora o perigo. Isso normalmente passa. E aí sabe o que sobra no final, quando você não sabe lidar com essa situação? Sobra uma fortuna de estoque que você achou que ia precisar e agora não vai conseguir vender. Sobra um monte de funcionário que você contratou, que agora não consegue pagar. Sobra fornecedores para pagar que você negociou preços e prazos porque ia vender,
mas agora não tem dinheiro. Sobra o aluguel caro do novo ponto que você alugou para sua empresa no centro da cidade, porque estava crescendo demais. E sem falar das 349 parcelas que ainda faltam do seu carro novo. E sim, eu sei sobre o carro novo que você parcelou para impressionar as pessoas. Mas a questão aqui é: crescimento descontrolado acelera problemas. Eu jamais vou dizer que não é para aproveitar a explosão. Pelo amor de Deus, é o contrário. Aproveita, venda muito, mas precisa saber que vai passar. Isso vai diminuir logo logo. E eu já vou explicar como. Então aqui você vai criar rotinas semanais de acompanhamento. Mas então o que você vai fazer de fato nessa terceira etapa? Você vai criar as suas rotinas semanais de acompanhamento. BIs. E olha só, aqui no canal tem vídeo para isso. Mas aqui é muito simples. Você vai olhar para 3 números: caixa, margem e tendência. Quanto dinheiro tem disponível agora? Líquido no caixa. Quanto realmente sobrou no último mês? O lucro, já descontando todos os custos operacionais. E se suas vendas estão crescendo ou caindo? É só isso. Informação. Não tenta chutar ou sentir o mercado. Essa história de feeling é bobagem. Ele existe, mas não é o que faz você crescer. Não é como se olha para os números. Olhe os números e faça análise. Deixa eu falar um pouco dessa tendência de vendas. Isso é a direção do seu fluxo de vendas mês a mês. Para cima ou para baixo. Ele funciona assim. Com o tempo, você vai conhecer o comportamento das suas vendas em cada mês do ano. Todo negócio tem meses melhores e piores. É normal. Lá na frente, você vai perceber um padrão. Que normalmente ele vai ter um pico em um mês. Cada negócio tem o seu mês de pico. E aí ele vai cair, vai andar um pouco reto, aí ele vai subir muito alto e aí ele vai cair muito baixo. E depois disso, ele vai voltar a subir de novo e retornar para aquele primeiro pico. Tá? Se você já tem um ano de empresa, dá uma olhada no teu histórico de vendas e vê, comenta aqui embaixo. Será que seu gráfico está assim também? Mas por fim, quando você entender qual é o seu fluxo anual, ele vai se repetir ano após ano. E esses picos maiores são aquelas explosões de venda que eu falei lá no começo, lembra? Mas logo depois dessas explosões maiores do ano, vem a maior queda do ano, quase sempre. E quando uma empresa começa logo antes dessa primeira hora de pico e não sabe que isso vai acontecer, vai começar a investir achando que dura para sempre. E é aí que muita empresa quebra logo na largada. Falei para você que eu ia te mostrar como vender demais pode ser uma coisa ruim para a empresa? Mas também não é só isso. Quando esse gráfico muda muito de um ano para outro, significa que alguma coisa está errada. Os números podem até mudar de um mês para outro, mas a tendência do gráfico, ela tem que ser sempre a mesma. Então, se você sentiu essa mudança muito grande nesse gráfico, comparando com o ano anterior, o mercado pode estar mudando. Seu produto pode ter perdido valor, força de mercado, ou algum problema apareceu dentro da sua empresa que você não está enxergando. E quando você acompanha esses números, você percebe isso antes. E quem percebe antes consegue reagir antes. E é por isso que é importante você acompanhar os números desde o começo. Você começa a construir esse histórico de tendência de mercado já no começo. Faz toda a diferença. Então, nesse terceiro mês, você vai criar as suas rotinas de análises de números. Um pouquinho por dia, um dia da semana para olhar mais profundamente para os números e entender bem o que está acontecendo. Mas, no geral, é isso. Criar a rotina e fazer isso semana a semana. Nem todo problema se resolve vendendo mais. Às vezes, vender mais é o próprio problema. Se as margens estão erradas, se as entregas estão atrasadas, se os custos estão muito altos, vender mais só faz aumentar o prejuízo. A reclamação, o retrabalho. Então, antes de você pisar no acelerador de uma vez por todas, olha se o freio está bem regulado, se tem combustível suficiente no carro, veja o óleo do motor, básico, mas precisa ser feito. Então, é nessa fase que você começa a delegar as funções também. Você não é para sair contratando sem necessidade, mas sim entender o que está consumindo o seu tempo. E não deveria. Você deve focar em vendas, negócios, controle financeiro e melhoria dos processos. Consegue perceber a lógica?
Você é quem toma as decisões e faz negócios. Operação você contrata, mas só quando tudo está organizado e a empresa já está vendendo. O processo não traz dinheiro, ele só mantém a roda girando. E só faz sentido organizar depois que você validou o negócio, quando existe demanda e necessidade. Quem inverte essa ordem vai desperdiçar energia e dinheiro. Aqui você já tem tudo que você precisa. Simples, objetivo e que funciona. No final dos 90 dias, você precisa ter, primeiro, produto vendido e validado. Depois, organizar os processos básicos da empresa, sempre simples. E por último, a sua análise de crescimento bem estruturada. E não precisa ser exatamente nesse cronograma de dias. Você lembra do feeling que eu falei lá no começo? Aqui ele funciona. Talvez vai validar uma etapa mais cedo, outras podem demorar um pouco mais, mas o importante é fazer com calma e organizado. Talvez você contrate alguém antes, talvez você divida o trabalho com um sócio, talvez você precise de um novo vendedor, mas o ponto é, 90 dias é o tempo mais do que suficiente para você validar o seu negócio. E tá pronto para crescer a sua empresa, do jeito certo, seguro. Mas antes de eu terminar esse assunto, eu vou falar de um detalhe que sabota muita empresa. Existe uma coisa chamada movimento sem progresso. O empreendedor passa o dia inteiro ocupado. É mensagem, reunião, orçamento, tarefa, problema, mais mensagem e no final da semana olha para trás e percebe que não fez nada. Nada que traga avanço para a empresa, pelo menos. Nada que traga mais faturamento, nada que realmente importa. Aquele famoso ocupado demais para ganhar dinheiro, sabe? Porque ocupação não quer dizer produtividade. Às vezes, trabalhar demais impede de enxergar o caminho certo. Você precisa ter tempo livre para pensar, tempo livre para criar, tempo livre para evoluir, para tomar decisões, tempo para olhar para sua empresa, tempo para crescer. E durante esses 90 dias, sempre que você estiver em dúvida sobre aonde você vai colocar a sua energia, você faz uma pergunta simples. Isso coloca mais dinheiro no caixa da minha empresa? E seja específico com o tipo de dinheiro. Lembra, faturamento não é lucro. E se a resposta for não, talvez esse trabalho pode esperar. Crie esse hábito logo no começo. Assim você não cai no vício de resolver problemas. Ou vai ficar varrendo o chão da empresa até ela falir. E ainda vai dizer que fez tudo que podia. Talvez até fez, mas não focou no que precisava fazer. Tem coisas que parecem importantes agora, mas não são. Tem algumas coisas que vão ser importantes depois. Mas nesse momento, agora, o jogo é colocar o negócio de pé e fazer com que ele cresça. O resto acontece naturalmente, na necessidade. E eu espero estar aqui junto com você, te acompanhando e te ajudando nesse caminho. Então, segue o canal, se inscreve se ainda não é inscrito. E aí você foca em vender mais, vender bem e lucrar mais. Controla a margem do seu produto. Olha para os seus números. Essa história de que o empresário precisa se matar de trabalhar 12, 14 horas por dia, isso é papo de coach. Você não precisa sofrer para aprender e para crescer. Não precisa passar apuro o tempo todo. É exagero. Sim, você trabalha mais do que a maioria, principalmente na sua empresa. Você tem mais responsabilidades, os problemas são todos seus, mas dá para fazer de um jeito leve, mais simples, mais seguro e que funciona de verdade. É só você fazer bem feito e com calma desde o começo, que lá na frente vai ser muito mais fácil e simples. Com você nessa, bora decolar essa empresa aí. Já ficou tempo demais no papel. E agora me conta aqui no comentário, já validou a sua ideia ou ainda ela tá no papel? E se não deixou o like, tá essa moral, compartilha esse vídeo também. Talvez tenha alguém da sua própria equipe que precisa entender isso. Valeu mesmo por me acompanhar aqui nesse vídeo, também nessa primeira série do nosso canal. Tô gostando muito e tô me divertindo muito com vocês aqui fazendo esse trabalho. Então, agora bora para a próxima fase e valeu! Tchau!